Estamos de volta com mais um bloco do Por Dentro do Campus e vamos continuar conversando com o professor Jefferson de Souza, o diretor do Centro de Biociências, para saber mais, sobre esse centro que é tão completo e entrega tanto à sociedade. Professor, falando agora sobre os laboratórios, aqui existem cerca de 70 laboratórios, alguns bem específicos, como os laboratórios, de anatomia. Eu gostaria de saber como é que eles funcionam. Todo mundo gosta muito da questão da anatomia, porque é lá onde tem as peças, que os estudantes de medicina principalmente estudam. Mas todos os cursos têm acesso ao laboratório de anatomia, trabalham com o laboratório de anatomia, sendo que o estudante de medicina, que é aquele estudante, os estudantes da área de saúde passam pelo menos os 3 primeiros períodos do curso aqui. E aí trabalhando com anatomia, fisiologia, com a questão básica. E a anatomia é a grande sensação, porque é a primeira disciplina que você tem contato, é a disciplina onde tem cadáver. Na verdade, o controle é feito porque realmente não é todo mundo que pode entrar nesse ambiente. É um ambiente que tem material de conservação que apresenta um certo incômodo nas pessoas, mas que assim, é tranquilo trabalhar. Ele é aberto à visitação dentro das possibilidades. Lógico que o cadáver é uma coisa, o cadáver é um tipo de material biológico que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito. Então eles não ficam expostos. Mas outras peças vão para o museu e a gente consegue mostrar para a sociedade. Mas para o aluno, a gente tem um controle porque é uma peça nobre. Então a gente depende de doação. Então não é todo mundo que entra, não é todo mundo que tem um contato. Você tem um grupo de professores e técnicos especializados. Antigamente a coisa era muito mais complicada porque a gente usava uma substância química tóxica, que era o formol em excesso. Mas hoje a gente resolveu o problema. Primeiro porque o laboratório foi muito bem estruturado através de uma obra da universidade que transformou esse laboratório talvez num dos melhores laboratórios de anatomia do Brasil. E segundo, que hoje a gente tem um laboratório de plastinação, que é uma técnica de conservação de cadáver que não é tão tóxica, que não causa tanto incômodo. E isso é uma coisa meio que revolucionária no estudo da anatomia, que é o transformar uma peça, seja um coração, seja um cérebro, ou um cadáver inteiro, que é isso que é uma coisa que está sendo feita, está sendo estudado pelo pessoal do laboratório, quase que numa peça plástica. Mas ela é uma peça biológica, mas ela fica numa textura como se fosse um plástico. Então fica uma questão um pouco mais agradável de estudar. E isso está tendo um impacto muito grande na qualidade de estudo, no tempo que a gente passa dentro do laboratório, fica uma coisa mais viável, mais tranquilo para o aluno e para os profissionais que trabalham lá. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre o trabalho do CB durante a pandemia de Covid-19. O senhor me disse, antes de começarmos a gravar, que o centro não parou. Então, assim, imagino que foram muitas pesquisas aí que vocês desenvolveram ao longo desse período. A paralisação de tudo se deu, acho que no dia 17 de março de 2020. Isso foi uma terça-feira, se eu não me engano. Posso estar enganado agora. A gente parou até a sexta. Então, ninguém tinha ideia do que ia acontecer, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. A gente parou, fechou todo o laboratório, fechou todo o centro. Na segunda, que aí a gente já tem uma ideia do que estava passando, que era uma pandemia, que a coisa não estava fácil, a gente teve de abrir, até porque os laboratórios de pesquisa aqui trabalham com vida animal, animal experimental, e a gente não pode deixar tudo fechado. Então o centro teve de abrir. Sem falar que a Covid, ela talvez seja um tema bastante estudado no Departamento de Microbiologia e Parasitologia. Então você tem uma área de virologia. Então isso era de um interesse muito forte para a gente, para esses pesquisadores, que inclusive publicaram no tema. Alguns desses pesquisadores, eu posso citar o professor Josélio, a professora Janeuza, eles prestaram consultoria para o governo do estado,
fizeram parte da comissão da universidade, da comissão do Estado, para várias agências de imprensa, dando informações, trabalhando com informações, deixando a população informada, explicando o que era vírus, explicando o que era Covid, posteriormente explicando a importância da vacina, como é que estava o adiantamento dessa produção da vacina. Então, a gente foi muito efetivo nesse momento. A gente não podia fechar. Agora, a gente teve um desafio, que era fazer essa abertura com todo o controle sanitário possível. A gente foi muito consultado com relação a guardar as vacinas aqui no CB, né? Então, há um ambiente de guarda de vacina e a gente também disponibilizou, a gente tinha freezer -70, eu acho que não foi usado, mas a gente ainda conseguiu disponibilizar para a Secretaria Estadual de Saúde. Alguns servidores e alunos que trabalhavam nesses laboratórios, tinham experiência com vírus, tinham experiência de trabalhar com laboratório de segurança, eles foram demandados pelo Instituto de Medicina Tropical, então eles se colocaram à disposição. E os resultados depois dos trabalhos de pesquisa, né? Que também causaram impacto, devem ter causado impacto na sociedade, porque foram trabalhos feitos com aquela abordagem junto a essa pandemia, não só no caráter do próprio vírus, nas características biológicas, nos possíveis tratamentos, como também no caráter psicológico. Então a gente teve aqui abordagens de alguns trabalhos da psicobiologia, por exemplo, com relação à depressão pós-pandemia, que isso é um problema que até hoje nós temos. Então a gente teve toda essa contribuição, a gente realmente não conseguiu parar e não poderia parar, porque eu acho que era um momento em que a sociedade estava precisando muito da academia, precisando muito da ciência. Aquele é um momento que a gente tinha de estar realmente trabalhando. Não era uma questão de luxo, era uma questão de necessidade da sociedade, que a gente precisasse continuasse o trabalho. Uhum. Que bom que a gente tinha, né, o Centro de Biociências para dar esse suporte, fazer esse trabalho mesmo. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Por Dentro do Campus. Foi um prazer ouvi-lo, né, saber mais sobre o Centro de Biociências. Então, eu finalizo essa entrevista agradecendo a você por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a vocês pelo interesse pelo Centro de Biociências. Muito obrigado. Obrigada, professor.